bem com vocês? Hoje a gente tem uma aula aqui, ó, diferente, com algumas coisas estranhas. Isso, nós estamos aqui com alguns acessórios, a nossa mesa tá diferente. Mas será? é só fantasia, é só brincadeira, não precisa assustar. Eu sou a professora Emanuele. E eu sou a professora Thaís, então hoje a gente veio assim um pouquinho diferente para brincar com vocês, porque tem a ver um pouquinho com o tema da nossa aula. Isso né? mesmo. Então não precisa ficar com medo nem nada, a gente não é bruxa de verdade, né? A gente só tá assim para brincar com vocês, certo? Combinado. Então vamos ver os materiais para Vamos nossa ver. aula de hoje. Então o caderno ou as folhas, né, que vocês já fazem lá as anotações das aulas, lápis de escrever e borracha e algum material para colorir, desses que vocês já usam também, lápis de cor, giz de cera ou canetinha, certo? Um tempinho para vocês e a gente já volta. E aí, separaram tudo? Então a gente pode começar. E o que é que a gente vai estudar hoje? Então hoje a nossa aula vai ser sobre medidas. Medidas, a gente vai medir o tamanho, ou a gente vai medir a massa, que é o peso, ou as horas. Então hoje a gente vai medir a massa, que também é o peso. Ah, entendi. Mas são unidades que a gente vai ver que não são padronizadas, que a gente pode comparar e pode dar diferença de um jeito para o outro. Igual aquele livro Minha Mão é uma Régua? Igual aquele livro que nós vimos a polegada, o palmo, o passo. Lembram? Dessas unidades. Entendi. Então tá bom. Mas antes disso tudo, a gente tem que relembrar o que a gente viu na aula passada. Que foi uma aula muito legal, né, É prof? verdade. A gente resolveu problemas com informações que estão presentes, mas não estão escritas, que a gente consegue perceber pela imagem ou pelas outras informações que a gente já tem, né? Vocês gostaram? Eu gostei bastante. Eu também gostei bastante dessa aula. Resolvi todos os problemas lá na minha Muito casa. bem. Então, para nossa aula de hoje, que a gente já deu uma dica, nós temos uma história. Uma história? Uma história nova que eles ainda não conhecem. E é uma história muito legal. Ai, eu tenho um livro aqui pra contar. Mas primeiro eu vou ter que tirar essa cobra daqui, ó. Deixa ela aí. Essa história é daquela coleção, né? Que a gente já conheceu vários livros, né, prof? É verdade, a coleção Tantã, da editora Cálice. Então, vou começar aqui a ler essa história. Então, o nome do livro é Sopa de Bruxa. Abracadabra é o nome do país onde todas as bruxas do mundo vivem. É lá que mora a bruxinha Rafaela, que cozinha muito bem, e também a bruxinha Úrsula, que será que conhece a cozinha? Será que ela sabe fazer? Vamos ver. Isso que a gente vai descobrir. As duas vão participar de um concurso de culinária.
Vocês sabem o que é concurso de culinária? Concurso de culinária é quando existe uma competição, né? Uma disputa para ver quem cozinha, no caso, já que ele Qual é a comida mais gostosa? A comida mais gostosa. Isso mesmo. Mas quem vai contar essa história para eles não é a gente. A gente tem ajudantes especiais hoje. Vejam aí. Abracadabra é o nome do país onde todas as bruxas do mundo vivem. Lá mora Rafaela, uma bruxinha que cozinha muito bem. Ela ganhou 2 vezes o prêmio do torneio de culinária da Rainha das Bruxas, de Abracadabra. Qualquer pessoa que esteja doente ou muito brava fica ótima quando come a comida que Rafaela prepara. Ai, eu queria tanto ganhar esse concurso. O que será que eu preciso fazer para a bruxa rainha escolher a minha receita? Ela sempre escolhe a bruxinha Rafaela. Qual será o segredo dela? Queria tanto descobrir. Eu acho que eu vou espiar o que ela faz. Essa comida pro concurso tá ótima. Sopa de batatas com rabos e pernas. Rabo de lagartixa. Eu tenho. 2 pernas de rãs. Saltadoras. Eu tenho. 2 batatas redondas. Quase esqueci. Tem que ser do tamanho de 2 punhos. Essa daqui também. 3 pimentas. Do tamanho da minha mão. Essa daqui tá boa. E falta mais uma aqui, boa. Aqui também cabe direitinho na minha mão. Então é essa mesmo. Uma pitada de sal grosso. Eu tenho aqui. Agora eu vou pôr tudo isso aqui no meu caldeirão. Falta pimenta e agora eu vou pôr um pouco de sal. Vou deixar aqui fazer precisa demais. Ai, eu descobri o segredo dela muito fácil, porque eu também tenho esses ingredientes. Vamos ver. 2 rabos, aliás, um rabo de lagartixa eu tenho. Ai, que fácil. Ai, duas pernas de rãs saltadoras eu também tenho. Ai, que fácil. 2 batatas do tamanho do meu punho. Aqui eu tenho 1, 2. Estão na mão. E 3 pimentas do tamanho da minha mão. 1, 2 e 3. E um punhado de sal grosso. Ai, essa receita está no papo. Dessa vez eu vou vencer. Ai! Chegou então o grande dia do concurso. Hoje eu irei experimentar a sopa da bruxa Úrsula por primeiro. Vamos ver os ingredientes. Uma sopa de rabos e pernas com batatas. Vamos experimentar. Está com uma cara ótima. Ui! O que aconteceu com essa sopa? Ela está horrível. Ela está salgada demais. Está apimentada demais. Ai, impossível de tomar. Isso nem os porcos merecem. Vamos então para a próxima receita. Deixa eu ver. Essa daqui é da bruxinha Rafaela. Vamos ver o que diz aqui os ingredientes.
Ai, sopa de rabos e pernas novamente? E com batatas? Ai, bom, tudo bem. Vamos experimentar. Embora dá até medo depois daquela sopa ali. Vamos ver. Ai, essa sopa está perfeita. Ela está na medida certa. Não está nem salgada, nem apimentada. E as batatas com um gostinho maravilhoso. Está tudo na medida certa. Parabéns, bruxinha Rafaela. Sua sopa está perfeita. E com isso, eu já tenho a minha vencedora. A melhor sopa é a da bruxinha Rafaela. Palmas para a Rafaela, ela está de parabéns. Bravo, bruxinha Rafaela. Ai, que legal! Vocês gostaram? Puxa vida, como é legal ver a história contada desse jeito, né? É divertido. Muito legal. Eu adorei. Bom, só que elas não contaram o que aconteceu no final. Teve lá o Contem pra concurso, gente. né? E a sopa da bruxinha estava mais gostosa. A sopa da bruxa Úrsula não deu certo. E elas terminaram o concurso comemorando. Olha aí na tela de vocês a imagem de todas comemorando com a bruxinha lá no final. Vocês gostaram? Muito bem. Agora, vamos pensar uma coisa. Certo. Por que será que a sopa da bruxa Úrsula ficou tão ruim? Sabe, professora, que eu fiquei me perguntando, pois ela seguiu a receita, ela ficou lá, ó, Copiou só tudo. de olho copiando a receita da bruxinha Rafaela. Por que que uma ficou boa e a outra ficou horrível? É, ela seguiu os ingredientes, tudo certinho. Por que Não deu esqueceu errado? de nenhum, tinha todos os ingredientes. O que será que aconteceu? Olha, Vamos refletir então que alguma coisa deu errado lá na sopa da bruxa Úrsula. tá. Mas você sabe o que aconteceu? Ainda não, a gente vai ter que pensar, refazer tudo passo a passo pra gente entender o que foi que aconteceu. Então tá, a gente sabe que ela seguiu a receita da Rafaela. Sim. Mas as unidades de medida eram iguais? Aparentemente era, porque era a batata do tamanho do punho, a pimenta do tamanho da mão, porque... Uma pitada de sal. Porque quando a gente fala em unidade de medida, é a quantidade dos ingredientes, porque a gente tem que saber quanto vai de cada coisa. Por isso que tem que seguir a receita. É, verdade. Peraí, você escutou alguma coisa? Olha, eu escuto... É a porta. No meio Entrega. da rua. Entrega? Pra gente. Eu vou abrir. Então Espera veja lá, aqui. prof. Oi! Ave, tá bom. Não acredito. Obrigada. Olha o que chegou aqui pra As gente. bruxas que mandaram. Pera aí que tem mais uma. Olha, esse Vassoura Express arrasa nas entregas. Cuidado, prof. Olha só, A sopa? a sopa das bruxas. Então agora que elas mandaram a sopa pra nós, a gente pode conferir o que é que deu O errado. que deu errado? Tá. E agora, a gente vai experimentar? Ai, sopa de bruxa. Ai, mas acho que eles querem que a gente experimente, né? Vocês querem que a gente experimente? Cada uma que a gente Você tem uma concha aí? Ó, eu tenho um copinho aqui. E tem uma concha, né, pra pegar a sopa. E 2 colheres, viu, prof? Tá. Então, primeiro, vou servir aqui a da bruxa Úrsula. Tá. Foi só um pouquinho. Tem rabo de lagartixa. Você. Prontinho, coloquei. Agora eu vou colocar aqui. Tá. Agora a gente experimenta. Essa é da bruxa Úrsula. Tá. Ai, eu não tô com coragem. Acho que eu vou até tampar meu nariz, viu, prof? Vamos lá. Tá horrível, tá apimentada demais, tá salgada. Não quero. Ui. Mas a bruxa falou que a da bruxinha Rafaela tava boa. É, mas eu não tô com coragem de experimentar agora. E aí? É, foi aprovada. Ela disse que tava uma delícia. Eu vou colocar um pouquinho dessa. Esquece que tem rabo de lagartixa, esquece dessas coisas. Experimenta, eu vou experimentar se tiver boa. Tá boa? É, Ai. considerando
rabo de lagartixa. Vou pôr só um pouquinho. Se tiver ruim, prof. Essa tá bem melhor, não tá salgada. A pimenta tá no ponto. A receita deu certo, então. Deu certo. Essa dá pra comer. Tá bom. Então agora a gente vai ter que verificar o que deu de errado. Deixa eu deixar aqui no cantinho. Muito bem. Então a gente olhando aqui as panelas, as receitas, a gente tem os ingredientes que as bruxinhas usaram, certo? Certo. Agora vamos seguir a receita lá. Qual era a receita, prof? Tá, vamos por partes. Tá. Vejo a da bruxinha Rafaela e eu vejo da Úrsula. Tá, rabo de lagartixa. Vou ver aqui se tem. Achei. Tem aqui, ó. Aqui tá o rabo. Tá igual, né? Tá Porque certo. compra e tá Tá bom. certo. Que mais? 2 pernas de rãs saltadoras, né? Acho que era. 2 pernas de rã saltadoras. Aqui tem uma, Ai, achei a outra. mais uma. 2. Até aí, tá Tudo tudo igual. certo. Então não foi isso que deu errado. Ok. E agora? Eram 2 batatas do tamanho do meu punho, a bruxinha Rafaela falou. Do punho. O que é o tamanho do punho? Punho é essa medida aqui, né? Ah, então assim, quando a gente coloca na frente aqui, tem que ser esse tamanho? Isso mesmo. Só que a bruxinha Rafaela era pequenininha, né? Sim. Então a mão dela, o punho dela era pequenininho. Então a batata dela, Era mais ou menos desse tamanho, ó. E aí? O meu punho, ele é menor. olha o tamanho da batata da bruxa Úrsula. Olha aqui, vamos comparar. Olha a diferença. É. Será que o peso Não dessas está igual. é maior do que 2? essas aí? Será? Bom, vamos deixar aqui, a gente já verifica. A gente já vai verificar. Vamos ver o resto dos O ingredientes. que mais que ia nessa sopa? Era pimenta Pimenta do tamanho da mão. da palma da mão. 3 pimentas, né? Isso. A mão da bruxinha Rafaela, como a gente já viu, era menorzinha. Isso. Então, olha só. Olha o tamanho das pimentas que a bruxa Úrsula usou. Olha lá. Dá diferença? Muita diferença, por isso que tava tão apimentada e salgada e tudo. Com certeza. Porque salgada, elas também usaram o sal. O sal, quando a gente coloca na sopa, ele dissolve, ele desaparece. Mas uma pitada de sal é quando a gente pega assim com os dedinhos. E os dedinhos da Rafaela eram pequenos e o da Úrsula maiores. Portanto, a sopa da Úrsula ficou bem mais salgada do que a sopa da É Rafaela. verdade. Certo. Bom, e agora? Então agora, olhem lá. Ali a gente tem a foto, né? A imagem das mãos das bruxas. Sim. Então, tem uma menorzinha. Observem lá. Aquela primeira ali, de quem vocês acham que é? É da Rafaela, A mão da bruxinha Rafaela. E a outra, da Úrsula. da Úrsula. Agora, então, a gente vai fazer a atividade. Vocês peguem lá o caderno de vocês ou as folhas, coloquem a data, olha lá no calendário que dia que é hoje. Se vocês ainda não sabem, pergunta pra alguém aí na casa de vocês, põe lá direitinho e o número 1. Agora lá, veja qual é o número 1. Então vamos ver lá. Primeira atividade nossa hoje do dia. Quem tem a mão maior? Aí nós temos a alternativa A, que é A a da opção da Rafaela. Rafaela, e a letra B, que é da Úrsula. A gente já falou essa resposta. É verdade. Então vocês coloquem aí no caderno, pode pôr A ou B, que é a alternativa. Se quiser desenhar a mão maior também, se quiser escrever o nome da bruxinha, ou Rafaela, ou Úrsula, vocês também podem. Pode. Tá bom? Enquanto vocês fazem, a gente vai guardar essas sopas aqui, tá bom?
E aí, responderam? Claro que a gente já tinha falado, né? Qual é a mão maior? A mão maior, então, é tchan, tchararã, da bruxa? Úrsula. Úrsula. Então, a alternativa correta era a alternativa B. Então, se vocês colocarem a alternativa B ou desenhar uma mão ali grandona ou escreveram Úrsula, vocês acertaram. Certo? Mas então tá, a gente já viu. Que a mão da bruxa Úrsula é maior do que a da bruxa Rafaela. Certo. Por isso que ela acabou colocando ingredientes a mais do que deveria. Sim, que foi o que a gente percebeu olhando. Olhando. Será que isso é verdade? Vamos ver? A professora Thaís trouxe uma balança. Lembra que em outra aula Diferente, né? a gente trabalhou com aquela balança de equilíbrio? Essa é uma balança digital. Então a gente coloca assim e coloca o que a gente precisa medir a massa em cima e aparece no visor o peso, né? Quanto que pesa. Isso mesmo. Representa em números essa quantidade. Então, aquela balança de equilíbrio, a gente vê o que é mais pesado, o que é mais leve. E essa daqui, ela aparece o valor em números, né? A quantidade ali da massa em números. E aí, a gente precisa comparar os números. Nós vamos comparar. Mas vocês não vão conseguir ver, porque vai estar aqui. Ela não pode ficar em pé, senão não dá certo. Então, a gente vai olhar quanto deu e anotar para vocês verem. Porque ela precisa, a gente vai pôr as coisas aqui. Então, assim, não tem como é que eu vou pesar, né? Não dá. Então, ela vai ficar na mesa e a gente vai contar o valor pra vocês, tá bom? Combinado. E a prof. Manu anota daí pra nós. Tá bom. Então, primeiro, nós vamos ligar. Certo. Primeiro, nós vamos ver os ingredientes da bruxinha Rafaela. tá, eu vou dividir aqui. E aqui vai ser Rafaela. Certo. Que foi a receita que deu certo. E a Úrsula. Muito bem. Então, a bruxinha Rafaela usou essas batatas, que era do tamanho do punho dela. Então, nós vamos colocar aqui, vamos ver lá qual a massa, né? Quanto pesa essas batatas. 26 gramas, professora. 26 gramas. Então, a gente vai colocar o número 26 aqui e vai colocar o G, que representa a grama, tá bom? Certo. Agora, vamos pesar as batatas da Agora as maiores. Essas batatas também estão do tamanho do punho, só que da bruxa Úrsula, que é maior que a Rafaela. Certo. Vocês aí, a gente já imaginou, né? Que a batata maior, ela vai ter um número, será que maior ou menor? Vamos ver? Tchan, tchararã. 53 gramas. 53. Olha só, é um número maior, né? Ah, então, realmente, as batatas da Úrsula pesam mais do que as batatas da Rafaela. Pesam mais, porque 53 é maior do que 26, não é verdade? É,
E o que mais que deu diferença? Ah, as pimentas. Os tamanhos também ficaram diferentes. Primeiro vamos ver as das pimentas da bruxinha Rafaela. Certo, que foi 1, 2 e 3, que eram do tamanho da mão dela, que era pequenininha. Tá. Então vamos ver, tchan tchararã, 18. 18 gramas. Certo, Tá. 18 gramas. Agora vamos ver as pimentas 18 gramas da de pimenta. bruxa Úrsula. 1, 2, 3. Nossa, 39 gramas. 39 gramas. Qual que é a maior? Claro que o 39 é maior que o 18. Se vocês olharem no quadro numérico de vocês, vocês vão perceber isso. Isso mesmo. Então é por isso que ficou apimentada? Por isso. Olha o tanto a mais de pimenta que tinha na sopa da bruxa Úrsula. É, tem que gostar muito de pimenta. É por isso que não deu certo. Por isso que não deu certo. Ah, mas então, professora, o que a gente percebeu? A gente já sabia lá na outra aula que a gente viu a minha mão uma régua, que nós podemos usar as partes do corpo para medir as coisas. Certo. Mas a gente precisa lembrar que não são convencionais e que nem sempre dá certo, porque as medidas acabam sendo diferentes de pessoa para pessoa. Isso mesmo. Deu certo para a bruxinha Rafaela porque ela já sabia que a batata tinha que ser menorzinha. Então, ela decidiu, né, quando anotou a receita, marcar que a batata tinha que ser do tamanho do punho dela. Agora, para outra pessoa que tinha uma medida corporal diferente, não deu certo. Não deu deu certo. bem errado, né? É verdade. Bom, então a gente sabe que as medidas podem variar, dependendo do tamanho da pessoa. Certo. Agora, então, a gente vai observar outras coisas, outros tamanhos. Tá. Mas ainda usando as medidas corporais? Corporais também. Ai, que legal. Então Eu vamos ver. chamei 2 amigas nossas pra a gente comparar lá. A mamãe Kelly e a filhinha Helena. Olha a foto das mãos delas. Ah, elas foram comparar o tamanho das mãos. Compararam o tamanho das mãos. Certo. Tiraram uma foto com a mãozinha uma do lado da outra. O que a gente consegue perceber aí? Número 2, atividade. Certo. Então coloquem lá na folha de vocês, embaixo lá do número 1, o número 2. E vamos ver o que é essa atividade. Vocês vão ter que responder quem tem a mão maior. É mais ou menos a mesma pergunta, Isso. só que Ah, dessa vez isso é mesmo. da Kelly e da Helena. A gente fez uma atividade parecida, né? Em uma aula também, daquela da minha mão uma régua, que tinha que comparar os tamanhos. Então, vocês já devem imaginar aí qual é a resposta. Então, anota aí. Quem tem a mão maior? A Kelly ou a Helena?
E aí, anotaram? Então vamos ver a resposta. A Vamos. mão maior é... A mão da Kelly. Ah, então a mão da Kelly é maior, é grande. Grande. Então, Certo. você poderia ter desenhado ou escrito Kelly, ou até ter colocado a letra K, que é a letra inicial do nome. Isso mesmo. Tá, mas... O Marcelo, que é o papai da Helena, chegou e também quis comparar a mão, o tamanho da mão, e colocou lá do lado da mãozinha das duas. Então agora nós temos 3 mãos Isso, de tamanhos diferentes, que a gente já consegue observar pela imagem, para comparar. isso. A gente sabe que tem a mão da Helena, que é menor, a mão da Kelly, que é maior que a da Helena, e agora a gente tem a mão do Marcelo. Certo. E a gente vai fazer o número 3. Então coloquem aí número 3 e vamos ver qual é essa atividade. Tá. E agora, quem tem a mão maior? Será que é o Marcelo, a Kelly ou a Helena? Vocês podem colocar, a professora deu a dica, a primeira letrinha, que é a letra inicial do nome também, como resposta. Já vai valer, tá bom? Então um tempinho para vocês. Pronto? Muito bem. Essa ficou fácil, né, prof? Claro. Porque a gente já sabia que a mão maior era da Kelly, que tinha a mão grande, não é isso? Ué, mas a gente acabou de ver que a mão maior era da Kelly. Nananina não. A mão da Kelly era maior comparando com a mão da Helena. Agora tem uma outra mão ali que é maior que todas as outras. Ah, então não, a resposta não é a mão da Kelly? Não é a mão da Kelly. Então a resposta é... A mão do Marcelo. Ah, então tudo depende do que é, com o que a gente está comparando? Isso mesmo. Entendi. Então a mão da Kelly era maior porque só tinha a mão da Helena. Agora chegou a mão do Marcelo, que era maior do que a da Kelly. Isso Muito bem. mesmo. Daí, o Marcelo e a Helena, eles estavam separando os ingredientes para fazer o bolo, porque eles também estavam seguindo uma receita. Tá. E aí, a Helena pegou um punhado é quando a gente pega assim com a mão, tá? Um punhado de açúcar e colocou em um potinho. Quando a gente fala punho, é também de punhado, que é essa medida da mão, né? Lembra dessa palavrinha. Certo. Então, pegou ali e colocou num potinho. Tá. Tá vendo na imagem de vocês? O punhadinho da Helena. Isso. Tá. Lembre-se que a mão da Helena é menor.
Ela é a menor de todas. De todas, ela é a menor. É a menorzinha. Ok, que ela é criança, né? Então é a mão menor. E daí, o Marcelo também pegou um punhado de açúcar e colocou em outro potinho. Ah, mas a mão do Marcelo era... Maior. Então, será que a medida do punhado, a medida do punho dele ali da mão era maior também? E aí, o que vocês dizem? Acho que a gente tem que fazer uma atividade pra saber. Então tá bom. Número 4. Olha lá. Certo. Vejam a pergunta. De quem é o potinho que tem o maior peso? Que pesa mais? É o potinho da Helena ou é o potinho do Marcelo? Isso. Lembrando que os dois potinhos, eles têm a mesma coisa Mesma dentro, coisa né? e a mesma medida do potinho, mesmo tamanho. Certo. Então, um tempinho pra vocês e a gente já volta. E aí, descobriram? Então, também, se a gente pensar que o potinho é do mesmo tamanho e tem a mesma coisa dentro, só de olhar a gente já consegue saber. Claro. É o potinho que tem mais quantidade, também vai ter o maior peso. Isso Então, É o potinho do Marcelo. é o potinho do Marcelo. Muito bem. Bom, nós aprendemos a comparar isso daí. Isso. Até fica de dica, né, quando eles forem fazer alguma receita em casa, comparar, né, com a mão de algum adulto ou de alguém maior do que vocês, ou se tiver um irmãozinho menor, às vezes brinca na areia, brinca na terra, dá pra comparar o tamanho e as quantidades. Fica aí de dica de brincadeira, tá bom? Isso mesmo. E agora a gente vai fazer o nosso quiz, que é aquele momento que a gente faz as perguntas e vocês não anotam no caderno. Vocês só apontam a resposta aí na tela. É, mas tem que responder e apontar aí na tela. Tem que prestar não atenção, vale, porque a tá gente bom? tá aprendendo. Então vamos lá. Primeira perguntinha do nosso quiz. Qual objeto tem a maior massa, ou seja, é mais pesado? E daí nós temos ali na alternativa A, um caldeirão com alguma coisa verde borbulhando. E na alternativa B, um frasco, né? Um vidrinho. De alguma poção mágica, não sei. E aí, se nós fôssemos colocar eles numa balança, qual seria o mais pesado? Qual tem maior massa? O caldeirão ou a poção ali? Normalmente o caldeirão é feito de ferro, né? Inclusive aqueles que a bruxa mandou é bem pesado. É verdade. Responde aí, vamos ver. Tchan, tchararã. Isso! Letra A. O caldeirão é mais pesado do que o vidrinho com a poção. Isso mesmo. Só de olhar a gente já consegue ter essa ideia, não é verdade? Isso mesmo. Perguntinha 2, prof. Tá. Qual garrafa tem a maior capacidade? O que é capacidade?
capacidade é o que cabe dentro. Ah, Por exemplo, esse frasco de álcool aqui que nós usamos tem uma capacidade, que é quanto de álcool cabe aqui dentro. Ah, então é o líquido que cabe lá dentro Isso da mesmo. embalagem. Isso mesmo. Entendi. Então nós temos 3 opções aí. A letra A, B e C. Qual delas vocês acham que tem a maior capacidade, que cabe mais líquido? Qual será? Será que a alternativa A, B A, ou C? B ou C? Aponte aí. Tchan, 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 tchan. Vamos ver? Letra A. É a embalagem, nesse caso a embalagem maior, ela tem maior capacidade. Isso, parece até aquele galão de água, né? Que é É. bem pesado quando a gente precisa virar em algum filtro, em algum lugar. Não é verdade? Isso mesmo. Tem mais uma pergunta do quiz? Tem. Então vamos lá. 3. Qual dos sanduíches abaixo possivelmente é o mais pesado? Bom, Nós temos três três opções sanduíches ali. diferentes ali, né? Tá. De tamanhos diferentes. Nós percebemos que na letra A tem 2 hambúrgueres. Tá, Na letra B, 3. E na letra C, 1. tá. Qual deles possivelmente é o mais pesado? Se tratando de ingredientes com o mesmo tamanho, a mesma medida. Certo. Então, provavelmente é o que está maior, né? O que tem mais. O que tem mais. Então, a resposta está na letra B. Muito bem. Perguntinha 4. Qual dos sanduíches abaixo possivelmente é o mais leve? Agora não tá perguntando o mais pesado, é o mais leve. Será que é a letra A, B ou C? Então, se o mais pesado é o que tem mais ingredientes, o mais leve é o que tem menos. Faz bastante sentido. Então, o que tem menos hambúrgueres que a gente contou ali é a letra Tchan, tchararã. Letra C. Muito bem, tem muita criança participando, né? É. Tem mais uma perguntinha do nosso quiz. Tá. Verdadeiro ou falso? Eu vou dizer uma frase e vocês vão me dizer se eu tô falando verdade ou mentira. Falso é quando não é verdade. Então, podemos afirmar que esses 4 chapéus aí que tá na imagem têm o mesmo peso? Pra gente saber se eles têm realmente o mesmo peso, a gente teria que usar a balança. Porque E- eles são bem parecidos, até olhando. É, mas a gente não pode afirmar. Não, a gente não pode ter certeza que eles têm o mesmo peso. Quando a gente fala o mesmo, é que tem que ser igualzinho. Feito do mesmo tecido, do mesmo tamanho. A mesma fivela, né? É, tudo isso. Então, essa afirmação é tchan, 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 falsa. Isso mesmo. Então, embora eles sejam bem parecidos e aparentemente parecem ter o mesmo tamanho, a gente não sabe se eles têm o mesmo material, como é que eles foram feitos, né? Isso faz diferença. Então, eu não posso dizer que eles têm o mesmo peso, porque eu não tenho como ter certeza, Não. né? E por hoje, a nossa aula fica por aqui. Isso mesmo. A gente tem que agradecer, né? Nós vamos agradecer aquele vídeo bem legal da contação da história Sopa da Bruxa, que foi feito lá pelas bruxinhas, pela Suzy, pela Silvia e também pela filha da Suzy, que participaram lá com a gente, que ficou tão legal. Eu amei. Eu amei E também. eu tenho certeza que vocês amaram também. Então, a todas essas pessoas que ajudaram a gente, ó, muito obrigada. gente A Helena, amou. a Kelly, né? O Marcelo. Então, obrigada, gente. E um beijo. Até a próxima aula. Se Tchau. cuidem.